palavra de Deus nos traz uma história de um grande homem. A história desse homem, chamado José, ela sempre tocou profundamente no meu coração. Então, eu não sei se você é familiarizado com a história desse grande homem, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, lá a partir do versículo 39, se não me engano, irmãos, são 14 capítulos da palavra de Deus falando sobre José do Egito. Então, é uma boa parte do livro de Gênesis onde está mencionando tanto a sua família quanto os acontecimentos na vida dele e o sucesso em que ele viveu. São capítulos assim extremamente ricos que podem nos ensinar muito. Eu não sei quem aqui gosta de ler, né, a história de José, que já leu, que amou, que aprendeu muitas coisas sobre a vida dele. Mas uma das coisas, entre muitas, que eu destaquei na história dele, nessa história tão linda e tão rica, o primeiro ponto que eu consegui destacar, vendo um pouquinho sobre a vida dele, foi que ele precisou enfrentar algumas situações, ele teve que passar por algumas situações, e essas situações foi extremamente difícil para ele. A dificuldade dele, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, lá em Gênesis, capítulo 39, eu gostaria que você me acompanhasse. Ela já começa bem no início, a palavra de Deus diz que ele tinha 17 anos, quando ele apacentava o rebanho com os seus irmãos. A palavra de Deus também diz que Jacó, ele amava muito José, por ser o filho que ele teve na sua velhice. Aqui no texto de Gênesis, capítulo 39, a partir do verso 1, verso 1 diz que ele foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. Irmãos, vamos voltar só mais um pouquinho, que a irmã hoje errei o texto. É o capítulo 37. Capítulo 37, a partir do versículo 5. Não, aqui no 5, você pode ler em casa, tranquilo, que aqui vai falar do sonho que ele teve, que ele conta esse sonho para os irmãos. Vamos para o versículo 1, que diz que Jacó ele habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e essa é a história de Jacó. Quando José ele tinha 17 anos, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais José do que aos seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice. E aí o pai mandou fazer uma túnica talada de mangas compridas, uma túnica muito bonita. E aqui começa a grande aflição na vida de José. Por quê? Até mesmo antes já tinha conflitos pelos irmãos perceberem que José era mais amado do que eles. É tanto que a própria Bíblia diz: quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, eles fizeram o quê, irmãos? Eles odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. Aí aqui continua. José, eu acredito que ela é aquela pessoa que quando tinha alguém, ou até mesmo os irmãos, com aquele conflito, com aquele comportamento grosseiro, eu acho que ele queria ignorar aquilo e fazer de conta que aquilo não estava acontecendo. Mas aqui já era uma situação extremamente difícil para ele. Os irmãos, eles perceberam que José, como ele era mais amável, já não o tratava bem. E você percebe que aqui ele já estava tendo uma relação não tão fácil com os seus irmãos, e ele precisou encarar algumas situações que é muito comum algumas pessoas vivenciarem, que é a inveja, o abandono, o desprezo, a humilhação. E tudo isso ele viveu, mas ele não vivenciou tudo isso, irmãos, no Egito.
A palavra de Deus nos diz que todas essas dificuldades ele, infelizmente, vivenciou entre os seus irmãos, dentro do seu lar, na sua família. Os seus irmãos, eles ficaram com tanta inveja quando ele contou o sonho, que eles entenderam o que aquele sonho significava. Você pode ler depois sobre o sonho que está em seguida nesse capítulo que a gente leu. Então, quando eles perceberam isso, a palavra de Deus diz, lá em Gênesis 37:11, que esses irmãos eles passaram a ter inveja dele. E por terem inveja, nós já conhecemos a história. Eles pegaram José, eles venderam José por 20 moedas aos ismaelitas. Os ismaelitas eram negociantes. Os negociantes estavam passando por aquela região. Eles tinham jogado ele em um poço ali no deserto. Chega um irmão chamado Rubens. E esse irmão, quando ele chega, ele pede para que não. Porque eu acho que era o único mais sensível entre todos eles. E acho que ele imaginou, não, é sangue do nosso sangue, então a gente pode fazer algo que não seja tirar a vida dele. Mas, infelizmente, para o pai, para Jacó, Jacó fica sabendo que ele tinha morrido. E durante anos, Jacó viveu essa tristeza, achando que ele tinha perdido o seu filho. Os irmãos decidiram vendê-lo. E aí sim venderam. E a vida dele, até aí, foi cheia de dificuldades. Por quê? Porque ele teve que enfrentar irmãos aonde ele já não conseguia ter uma relação boa e saudável. Sabe, irmãos, ele vivenciou coisas, por exemplo, você conviver com pessoas muito próximas, que você sente inveja, é muito complicado. Mas imagine a inveja com a rejeição. Imagine aquela pessoa que é sangue do seu sangue lhe abandonar, lhe vender. Imagine alguém da sua família ser falso com você e você ter que conviver com um desprezo disfarçado. Ou com um desprezo muito claro, porque a Bíblia diz que os irmãos já não falavam com José de forma pacífica. Aqui eu só parafraseei um pouco a história dele, como eu vi aqui. Se não me engano, são 14 capítulos só narrando muita coisa sobre a história desse homem. Um homem que deixou uma história espetacular para nós, mas que quando a gente vê a relação que ele teve com a família e o que ele sofreu, a gente chega a uma conclusão de que a vida dele, no núcleo familiar, foi bem complicada. E quando se trata do núcleo familiar, irmãos, quando a gente começa a estudar um pouco sobre o ser humano, essa é a base principal. Então, se na infância você não teve um lar de paz, se você não teve pais que realmente, com que a relação entre toda a família fosse de paz, fosse tranquila, a educação devida, se houve algumas faltas na infância, isso vai para a vida futura. Por mais que você hoje se olhe e se sinta tranquilo e ache que está tudo bem, que a sua educação hoje está na medida, que nada falta, mas quando a gente começa a estudar sobre o ser humano, a gente se depara com um abismo. Uma necessidade extrema que houve na vida daquela pessoa no passado. Então, aqui a gente percebe que ele sofreu rejeição. Irmãos, rejeição é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um ser humano. Porque a rejeição, se ela não for tratada, se ela não for resolvida naquele período em que aquela pessoa foi rejeitada, sendo que uma criança, naturalmente falando, ela não tem condição de dissolver e de digerir uma rejeição, ela cresce com essa sensação de rejeição. Então, isso ela leva para a vida, para a juventude, ela leva para o relacionamento e ela leva para o casamento. Então, o que acontece com uma pessoa assim? Por mais amada que ela seja, por mais que ela tenha tudo, na relação ainda haverá algumas dificuldades, porque isso que é muito importante faltou
na sua infância. Aqui eu quero dar só um exemplo, não vou falar sobre terapia. Aqui é só dando um exemplo para vocês como abandono, humilhação, você conviver principalmente na infância e adolescência com pessoas invejosas, como tudo isso pode trazer danos extremamente delicados para a vida das pessoas. Mas quando a gente segue com a história desse rapaz, que ele foi vendido por 20 moedas de prata, não foi nem de ouro, pelos seus irmãos, e quando ele chegou lá no Egito, a gente vai continuar lendo aqui a história dele. Agora sim a gente vai para o 39, que diz o seguinte: José, ele foi vendido pelos seus irmãos, e quando ele chega, ele foi levado para o Egito. E ao chegar lá, irmãos, algo muito interessante já acontece. Porque José, quando ele chega no Egito, alguém compra ele, que é alguém que era importante no Egito, que era importante no reino, que era um homem chamado Potifar. Potifar, ele era oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, e comprou ele dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. A palavra de Deus diz que esse homem que veio de um ambiente de abandono, de rejeição, de inveja, de irmãos que venderam ele sem fazer a menor questão, de que o pai sabia que o pai ia sofrer pela ausência do filho, mas eles não pensaram no pai, eles pensaram nele, em se livrar de alguém que estava tirando o amor do pai dos outros irmãos. Então, no verso 2 diz que José, ele foi levado para o Egito, ele foi comprado por um homem que era oficial de Faraó, comandante da guarda, e no verso 2 diz assim: e o Senhor estava com José, que veio a ser o quê? Um homem próspero. Amém? Então, aqui o que eu quero destacar, que nós estamos falando de alguém que veio de um lar, que veio de um ambiente onde as coisas foram muito difíceis para ele. Mas, embora José ele tenha sido escravo, sim, chegou um tempo que ele foi mordomo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Depois de ser mordomo, ele se encontra, de repente, uma dama, né? Aquela moça assanhada, né? Que era a esposa de Potifar. Acredito eu que José era um homem bem apanhado, como diz meu marido, um rapaz bem parecido. Imagine ali na faixa de 18, 19 anos, aquela mulher ali dentro de casa desrespeitosa, desonrosa, que não respeitou o seu marido no momento em que ela assediou José. Mas José, ele poderia ter pensado, bom, a minha família me abandonou, eu estou aqui servindo no palácio, servindo aqui a Potifar como mordomo, eu não vou me importar com isso, não. Ele poderia ter sido desobediente a Deus naquele momento. Ele poderia ter cedido àquela mulher assanhada, desrespeitosa com seu marido, com sua casa, desrespeitosa até com o próprio José. Mas alguns homens costumam dizer que essa atitude de José fez com que alguns achassem que ele não era homem. Sabe que não é homem, é quando cede. O verdadeiro homem, ele prefere fugir. E José, ele nos dá esse exemplo. Mas se fugir, vai dizer que eu não sou homem. Você é filho de Deus. O conselho é, aprendendo com José e com Jesus e com a palavra, com o Espírito Santo, pegue o beco. E aí ele fugiu. Só que a mulher, né, ela fez de tudo para incriminá-lo. E ele foi preso. Passou 2 anos. Tinha um padeiro lá dentro, se não me engano, outra pessoa. Se eu for procurar aqui, a gente vai terminar a ministração amanhã. Ele só quando chegar lá fora, diz, fala de mim para o rei. Esqueceu completamente. E ele passa 2 anos na prisão. O que acontece, irmãos? Com todo o histórico dele, ele poderia estar dentro da prisão depressivo, revoltado, indignado, porque ele já vinha como escravo, estava sendo mordomo, um menino que era amado do pai, mas agora estava vivendo aonde? Dentro do cárcere. Ele estava
preso. A palavra de Deus diz, em Gênesis 39, verso 19, diz que quando o dono, que foi Potifar, ouviu as palavras da sua mulher que lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Diz que Potifar ficou irado e o dono de José o tomou e o lançou aonde? Na prisão. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou José na prisão. Irmãos, no verso 2 do capítulo 39 diz que o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. No versículo 21 do capítulo 39 diz, porém o Senhor estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. O carcereiro confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. José, ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. O carcereiro, irmãos, a Bíblia diz que ele não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José. Aí segue dizendo, porque o Senhor estava onde? Com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aqui a gente se depara mais uma vez com a prosperidade na vida desse grande homem. A prosperidade, alguns acham que ser próspero precisa ter rico, precisa morar na melhor casa da cidade, precisa ter a melhor casa da rua. A isso nós precisamos desejar. Amém? É um direito dos filhos de Deus. Eu sempre tenho muito cuidado em dosar e equilibrar quando eu falo sobre isso. Você deve desejar. Mas hoje, o que temos agora, irmãos, isso nos torna prósperos. Porque aonde começou a prosperidade dos filhos de Deus? No dia em que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, quem trouxe prosperidade para nós foi o novo nascimento. Não adianta você achar que você não é próspero. Se você tem Jesus, saiba de uma coisa nessa noite, que assim como José, que passou por situações dificílimas e que em algumas situações ele poderia muito bem olhar para ele e dizer, Deus me abandonou, porque fui vendido pelos meus irmãos, agora estou no Egito como escravo, estou trabalhando para Potifar como mordomo, mas também como escravo. Depois chegou no cárcere, mas quando ele chegou, irmãos, a prosperidade chegou junto no cárcere também. Aonde ele estivesse, ele era abençoado. Aonde José estivesse, ele era próspero e ele fazia o lugar prosperar. E ele conseguia fazer com que as pessoas, as autoridades, olhassem para ele e confiassem nele. Você pode dizer, isso é prosperidade? Amém? Prosperidade, o que muitos acham que não ser próspero é você estar ganhando muito bem, ser próspero é você ter o melhor carro, ser próspero é você ter a melhor casa, ser próspero começa, o pontapé inicial e principal é ter Jesus. Isso define a sua vida de prosperidade. Amém? Isso define que você é um sucesso e que você é abençoado em tudo que você faz. José como escravo, ele era próspero. José como mordomo não deixou de ser próspero. José no cárcere continuou sendo mais próspero ainda. Porque no cárcere ele tinha a confiança do carcereiro e ele era quem era responsável por tudo naquele lugar. Então imagine aí um filho de Deus que, independente do que ele estivesse vivenciando, independente do que ele estivesse sendo titulado a ser, como mordomo, como escravo, como prisioneiro, ele sempre foi próspero. E eu quero convidar você a meditar sobre isso, sobre a sua vida. Como você se vê hoje? Alguns estão esperando as coisas melhorarem para acreditar na sua prosperidade. Você já é próspero hoje.
Alguns estão esperando o salário aumentar, que seja um valor significativo, para que seja próspero. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando nós recebemos a Cristo como Salvador, nós fomos resgatados das trevas, prosperidade. A palavra diz que nós devemos ser prósperos na nossa alma, na nossa saúde, prosperidade. Nós devemos ser prósperos na nossa integridade. Amém? Nós devemos ser prósperos no nosso caráter. Isso é prosperidade. Nós devemos ser prósperos no que sai das nossas bocas. Isso é prosperidade. Então, prosperidade não é só dinheiro, mas prosperidade tem relação com toda a nossa vida. O próspero é aquele que faz com que, aonde ele estiver, tudo vá bem. Mas, Sandrinha, às vezes existem lugares, eu tenho certeza que o lugar em que você, que nós estamos hoje, não chegam aos pés do cárcere aonde José se encontrava. Mas ali ele conseguiu trazer refrigério, ele conseguiu trazer um ambiente tranquilo. Por quê? Porque ele carregava a paz, ele carregava o Senhor, a alegria, a segurança, a tranquilidade, a responsabilidade, ao ponto de, na prisão, ele ter a responsabilidade da prisão. Você já parou para pensar nisso? Mas a Bíblia reforça e diz, porque o Senhor estava com ele. Amém? O Senhor tem estado conosco, irmãos. Ele é a prosperidade da nossa vida. A palavra diz que fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Fomos chamados para estarmos por cima e não por baixo. Mas as circunstâncias muitas vezes fazem com que você olhe para a palavra e não acredite no que você é. Algumas situações em que alguns cristãos estão vivendo hoje, eles não conseguem se ver como alguém próspero. Mas isso não define sua prosperidade. Estar sem dinheiro hoje não define sua prosperidade. Não ter o alimento na sua mesa que você gostaria não define sua prosperidade. Não estar usando a roupa que você gostaria não define sua prosperidade. Andar a pé não define sua prosperidade. Amém? Não, irmãos. A nossa prosperidade é o Senhor. E no Senhor Ele vai fazer com que tudo que nós tocarmos seja bem sucedido. Que tudo que fizermos prospere. Porque essa é a prosperidade do Senhor nas nossas vidas. Alguns dizem que nós somos a igreja da prosperidade. Glória a Deus, eu tomo posse disso. Quero ser próspera na minha saúde. Quero ser próspera na minha forma de agir. Quero ser próspera na forma como eu conheço a Deus. Quero ser próspera na minha comunhão com os meus irmãos. Quero ser próspera. Amém? Em tudo o que nós fizermos, nós já somos prósperos. Então, quando você começar a olhar para a sua vida e focar somente nas dificuldades, você vai estar anulando aquilo que você já é. Porque José, irmãos, eu convido você a ler. Leia os textos. Você não vai encontrar José murmurando. Você não encontra José falando mal dos seus irmãos. Não. Ele, em obediência a Deus, porque se ele tivesse cedido à mulher de Potifar, muito provavelmente jamais ele teria se tornado governador. Vocês concordam? Não teria. Não teria se tornado governador do Egito. Mas a sua obediência a Deus, ela foi tão atenciosa, tão linda, que ele se tornou o governador do Egito. E aqui nós encontramos um texto de alguém que era alguém chamado Faraó, incircunciso. O que é incircunciso? É aquele homem que não tinha um coração voltado para Deus, que não conhecia e que não adorava o Deus de Israel. Ele não era circuncidado. Então, o que não era circuncidado, ele era um incircunciso. Ele era um homem que não conhecia a Deus. Mas ele diz algo sobre um homem próspero que ele conheceu. Você vai encontrar lá em Gênesis 40, lá no versículo 37.
depois que José sai da prisão, depois que José revela o sonho, e aqui eles vão percebendo que verdadeiramente Deus era com ele. Então, nós encontramos aqui, a partir do verso 37 do capítulo 41 de Gênesis, que diz assim: o conselho, que foi o conselho que José deu, porque aqui tem um sonho que ia haver 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Então, José, ele veio com a sabedoria de Deus e ele começou a orientar como isso deveria acontecer, que todos os 7 anos de fartura, naqueles 7 anos, eles deveriam guardar uma porcentagem significativa de toda a colheita, para quando viessem os próximos anos de escassez, eles tivessem o depósito cheio para que eles não passassem fome. De repente, a fome chega lá onde Jacó e os seus filhos estavam. E o que acontece? Os filhos de Jacó vêm para onde o seu irmão estava. E essa história é linda. Mas eu quero continuar aqui nesse versículo, porque senão eu vou me estender demais, que no capítulo 41, 37 diz: o conselho que José dá sobre a organização de como deveria ser a colheita, a distribuição, quanto tempo, enfim. Tudo que José falou agradou demais a Faraó. Então, um incircunciso, um homem que não temia a Deus, ele disse o quê? Ele disse: o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então, Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus. Irmãos, foi um incircunciso. Um homem que não temia a Deus, ele viu Deus na vida de José. E ele disse: poderíamos achar alguém como ele? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa, e todo o meu povo vai obedecer a sua palavra. Irmãos, aqui ele estava recebendo poder. Aqui Faraó estava dizendo aqui, ó, você será o administrador da minha casa. Todo o meu povo vai obedecer a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo a autoridade sobre toda a terra do Egito. Alguns podem ler esse texto e dizer: agora a partir daí José se tornou próspero. Não. Ele já era quando ele era escravo, mordomo, prisioneiro. Quando ele sai e quando ele recebe essa responsabilidade gigantesca de se tornar o governador. Abaixo de Faraó, ele era a maior autoridade. Aqui nós encontramos um homem de Deus, reto, com um coração reto, obediente ao Senhor e que a prosperidade o seguia. O que Deus quer nos dizer com essa palavra nessa noite? É que não ache que a sua prosperidade ainda vai chegar. Porque você vive trabalhando para isso, para ganhar muito dinheiro, para chegar a um determinado tempo que você nem precisa trabalhar mais. Isso não é prosperidade. Isso é um sonho seu, você deseja um dia se aposentar e ficar só comendo, enchendo o buchinho, ganhando 1 quilo demais. Perigoso ficar uma velhice doente sem poder comer tudo que passou a vida todinha trabalhando para ter. Então, chegar na velhice, bote seu corpinho em movimento, viu? Porque corpo não gosta de águas paradas. Corpo, se parar, ele vai para o brejo mais cedo. Então, se cuide. E entende uma coisa, que hoje, na condição em que você está, você já é próspero. Você já é abençoado. Porque o Senhor, Ele já está com você agora. Não viva na expectativa, não, irmã, mas as coisas ainda vão melhorar. Como você está? Não, está mais ou menos. Não, você já é abençoado, irmãos. Isso muda tudo.
Porque o que pode impedir essa consciência de prosperidade na vida das pessoas é uma vida, por exemplo, onde a infância, a adolescência, a juventude foi tudo muito escasso, contando moeda, tudo muito difícil, comendo pouco, muitos irmãos, muitos dormindo no chão, muitos nem tinham lençóis limpos, muitos não tinham roupa, muitos só tinham uma roupa só. Muita gente viveu essa situação, principalmente na nossa região. Mas aceitou Jesus, está dormindo no chão, é próspero. Quantos têm definido prosperidade como o valor que recebe? Não, não é. Não importa onde você mora, em que bairro você mora, como é a sua casa hoje, você já é abençoado. Amém, irmãos? Nós já somos, isso é inquestionável. José é uma das maiores provas do quanto nós já somos bem-sucedidos. José vinha de uma linhagem muito abençoada e nós estamos em Cristo. A partir desse dia, a nossa linhagem começou a ser uma linhagem abençoada. Porque ali a maldição foi quebrada. Pare de dizer, é assim mesmo. Não, irmão, mas eu estou tão satisfeita com um pouquinho que eu tenho. Feche a sua boca, meu irmão e minha irmã, e comece a agradecer pela prosperidade de Deus na sua vida. Deus não te chamou para viver abrindo a boca e dizer que não tem, que não pode, que não consegue. Isso é estar contrariando o que você já é e já nasceu em Cristo Jesus para ser que é próspero. Amém. Não fique esperando a prosperidade. Comece a usufruir da prosperidade que já está na sua vida hoje. Amém, irmãos? Olha, eu espero que você receba essa palavra. Eu não sei como está seu coração, eu não sei como você sai de casa para receber a palavra de Deus. Eu não sei como você escuta a palavra de Deus. Eu não sei se você acredita no que você está ouvindo. Isso é uma questão entre você e o Senhor. O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo agora. Eu prego a palavra que é a obrigação de um ministro do Senhor. Essa é a minha obrigação. Agora, o que você decide fazer com o que você está ouvindo, tenha certeza que se você decide viver o que a palavra diz, você vai usufruir de toda a prosperidade de Deus na sua vida. Sabe, irmãos, aqui nesse lugar onde nós nos reunimos, não é lugar de que porque você vem a pé vai chegar aqui constrangido, não. Aqui não é lugar para que se você, no dia que está todo mundo vindo ofertar, você não tem, você ficar com muita vergonha. Não. É você dizer, no próximo eu tenho. Porque Deus é o meu provedor. Não é ficar se condicionando e limitando a prosperidade na sua vida. Não. Viva a prosperidade de Deus na sua vida. Viva a essência e o poder da prosperidade de Deus na sua vida. Porque José do Egito só chegou ao poder no Egito por causa da obediência e que ele nunca abandonou o Senhor. Embora ele veio de uma família onde foi difícil o que ele vivenciou. As dificuldades se levantaram e foi muito triste. Mas essa história, como sempre, eu amo, parece aquelas novelas de antigamente, né? Eu não assisto mais não, mas eu já fui muito noveleira. Então termina com um final feliz. José se torna o governador do Egito, José abençoa a família dele, José tem o privilégio de rever o pai dele, e o pai dele descobre que ele não morreu coisa nenhuma, e é uma história linda, eu aconselho você ler, é uma história perfeita, mas o que eu quero trazer nessa noite para você, e fazer uma observação importante, não esqueça do que Deus está dizendo nessa noite para você aqui, você já é poderosamente abençoado. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.